Como estimular a memória de um idoso? Prazer, eu sou a Marcela Bianca, sou neuropsicóloga, estou à frente do Instituto do Cérebro e ajudo adultos a ter alta performance no trabalho e a melhorar as relações interpessoais através da neuropsicologia. E além disso, eu curso o meu doutorado em envelhecimento, que é o tema do vídeo de hoje, lembrando que eu estudo o envelhecimento exatamente para poder auxiliar os adultos a ter uma alta performance no dia a dia. Muitas pessoas me perguntam o que fazer para melhorar a memória de um familiar próximo. Muitas pessoas já estão começando a observar que tem aumentado muito, né? Ou seja, está ficando um pouco mais visível essa questão da perda de memória. E as pessoas estão observando que não é algo normal, que já está começando a ver que pode ser algo patológico. E sempre me questionam, Marcela, qual atividade que eu faço, o que eu posso fazer para melhorar a memória do meu avô, do meu pai, enfim. Antes de eu dar algumas dicas, eu quero que vocês entendam uma coisa. O paciente que tem um prejuízo de memória no envelhecimento, a gente precisa notar o quanto isso é patológico, ou seja, o quanto isso é uma doença ou não, para verificar se o que fazer. É o que eu falo sempre do perfil. A gente tem que ver qual que é o perfil do paciente, quais são as dificuldades. Porque, por exemplo, uma coisa, o paciente pode estar com dificuldade de lembrar nome de pessoas. O paciente sabe qual é o nome da pessoa, mas não consegue falar. Isso não é um problema de memória, isso é um problema de linguagem. Então, isso é uma anomia. Se o paciente não está lembrando de alguns fatos, aí sim, é algo realmente mais associado à memória. Mas também tem muitos pacientes que estão com desatenção, que também prejudica a memória. E além de muitos, que a gente sabe, muitos quadros depressivos, né, de depressão mesmo no envelhecimento, que também pode prejudicar a memória. A gente precisa entender que existem vários contextos. Primeira coisa, a gente não precisa fazer somente atividade cognitiva, jogos. Isso é importante? É, mas não único e exclusivo. A gente precisa trabalhar também a questão da socialização. Quanto mais o idoso conseguir se socializar, estar com pessoas, é importante. Até mesmo os familiares, se muita gente trabalha, participar de grupos de idosos, estar com pessoas, falar, conversar. Isso já é um estímulo inevitável. Outra situação importante, deixe de fazer por ele as coisas, né? Se o idoso está com alguma dificuldade, se você faz por ele, ele vai aumentando e tendo maior tendência a ser dependente. Então, a gente pensando na questão da autonomia, já é um prejuízo. Então, o ideal é você sempre fazer atividades com ele. Então, vai ao supermercado? Então, a senhora gostava de ir no supermercado, então ela vai no supermercado junto, ela ajuda a comprar os alimentos, e não só ir para ficar como figurante, não, ser ativo. Se tem que fazer alguma coisa em casa, a senhorinha gostava de, por exemplo, de cozinhar, então, por que não? Ela não necessariamente vai ficar no fogo, vai ficar sob supervisão, mas se ela tiver algum problema de ajudar ali a preparar os alimentos e tudo mais, não é um prejuízo, pelo contrário, é muito importante. E, além de tudo isso, as atividades cognitivas, fazer jogos. Tem sempre alguns livros aí de alguns jogos, algumas atividades que você pode comprar mesmo para o idoso fazer. Não necessariamente de memória, mas como um todo. Lembrando, o ideal também é fazer jogos em conjunto, por exemplo, dominó, né, que é algo um pouco mais tranquilo, cartas. Tem que verificar também o gosto de cada um. É difícil eu generalizar e falar, olha, isso dá certo para todo mundo. Mas uma coisa eu sei, não infantilize o idoso. Então, não queira dar atividade de criança para idoso, não queira tratar um idoso como criança. É a pior coisa que você pode fazer, é infantilizar um idoso e fazer por ele e deixar ele em casa isolado somente na frente da televisão. A televisão é algo bem prejudicial, porque ele está ali passivo, ele só está vendo a informação, às vezes nem está prestando atenção. Então, lembre-se a melhor forma de melhorar e estimular a memória do idoso é deixando ele ativo socialmente, cognitivamente e até no ambiente familiar. E você tem notado mais alguma dificuldade em alguns idosos ou alguns familiares próximos de você? Deixa aqui no comentário que será um prazer te ajudar. Até logo!